entender a Bíblia do começo? Então você está no lugar certo. Hoje, vamos fazer um mergulho profundo no livro de Gênesis, a base de tudo. Gênesis significa origem. E é exatamente isso que ele nos conta. O início do universo, da vida, da humanidade, do pecado e, o mais importante, o início do plano de Deus para nos salvar. Então, se prepare. Pegue sua Bíblia se quiser acompanhar e vamos juntos desvendar essa história incrível, do primeiro ao último capítulo. Tudo começa com a criação. Nos capítulos 1 e 2, vemos Deus criando o mundo em 6 dias. Ele diz: haja luz, e a luz surge. Ele separa as águas, cria o céu, a terra seca, os mares. Depois, enche a terra de vida, plantas, árvores, o sol para governar o dia, a lua para a noite, os peixes no mar, as aves no céu, e todos os animais. E em cada etapa Deus olha e diz que aquilo é bom. No 6º dia, vem a obra-prima da criação, o ser humano. Deus cria Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Ele os coloca em um lugar perfeito, o Jardim do Éden, com uma missão simples: cuidar da criação e viver em comunhão com Ele. No 7º dia, Deus descansa, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso para nós. Mas a perfeição do Éden não dura para sempre. No capítulo 3, acontece o que conhecemos como a queda do homem. Uma serpente, a personificação do mal, engana Eva. Ela questiona a palavra de Deus e a convence a comer o único fruto que Deus havia proibido. Eva come e oferece a Adão, que também come. Naquele momento, o pecado entra no mundo. A comunhão perfeita com Deus é quebrada. Eles sentem vergonha, medo e tentam se esconder. Como consequência, vem a dor, o sofrimento e a morte. Mas, mesmo em meio a esse cenário trágico, Deus não abandona a humanidade. Ele faz a primeira promessa de um Salvador, lá em Gênesis 3:15, dizendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira faísca de esperança, o começo do plano de redenção. O pecado, infelizmente, não para por aí. O capítulo 4 nos conta a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Ambos trazem ofertas a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel, que era um pastor, e trouxe o melhor do seu rebanho, mas não dá de Caim. Em vez de se arrepender ou buscar a Deus, Caim se enche de inveja e raiva. Ele ignora o aviso de Deus e, em um ato de fúria, mata seu próprio irmão. Essa história trágica nos mostra como o pecado, uma vez que entra no coração, pode crescer e levar a consequências terríveis, reforçando ainda mais a nossa necessidade de um redentor. Com o passar do tempo, a maldade humana se espalha de tal forma que a Bíblia diz que o coração do homem era continuamente mau. Nos capítulos 6 a 9, Deus decide dar um basta àquela corrupção. Mas ele encontra um homem justo em meio a tudo aquilo: Noé. Deus ordena que Noé construa uma arca gigante para salvar sua família e um par de cada espécie de animal de um dilúvio que cobriria toda a terra. Noé obedece, mesmo sendo ridicularizado por todos. E a chuva vem. Após o dilúvio, quando as águas baixam, Deus faz uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele promete nunca mais destruir a terra com água. E o sinal dessa promessa é algo que vemos até hoje: o arco-íris no céu. É um lembrete constante da fidelidade e da misericórdia de Deus. Depois do dilúvio, a humanidade começa a se multiplicar novamente. No capítulo 11, vemos que todos falavam a mesma língua. Cheios de orgulho, eles decidem construir uma cidade com uma torre que chegasse até o céu, a famosa Torre de Babel. O objetivo deles era fazer um nome para si mesmos e evitar se espalhar pela terra, desobedecendo a ordem de Deus. Vendo essa soberba, Deus decide intervir. Ele confunde as línguas, e as pessoas não conseguem mais se entender. Como resultado, elas se dispersam por toda a terra, formando diferentes povos e nações. Essa história nos ensina sobre os perigos do orgulho e a soberania de Deus sobre os planos humanos. É a partir daqui que o foco
de Gênesis muda. Deus não vai mais tratar com a humanidade como um todo, mas vai escolher um homem para iniciar um povo separado para si. Nos capítulos 12 a 25 conhecemos a história de Abrão, que mais tarde Deus renomeia para Abraão. Deus chama Abrão de sua terra e lhe faz uma promessa extraordinária, que faria dele uma grande nação, e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mesmo já idoso e com sua esposa, Sara, sendo estéril, Abraão crê em Deus. Sua jornada é marcada por testes de fé, com uma longa espera pelo filho prometido, Isaque, e o momento mais difícil de sua vida, quando Deus pede que ele sacrifique esse mesmo filho. Abraão obedece, provando sua total confiança, e Deus provê um cordeiro no último instante. A história de Abraão é o fundamento da fé, mostrando que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. A linhagem da promessa continua com o filho de Abraão. Nos capítulos 24 a 26, vemos a história de Isaque. Ele se casa com Rebeca e eles têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A promessa deveria passar para o filho mais velho, Esaú, mas Deus, em sua soberania, escolhe Jacó para dar continuidade à aliança. Isso nos mostra que os caminhos de Deus nem sempre seguem a lógica humana. A vida de Jacó, contada entre os capítulos 27 e 36, é cheia de reviravoltas. Ele era um enganador. Primeiro, ele compra o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e depois, com a ajuda de sua mãe, engana seu pai cego para receber a bênção que pertencia ao irmão. Por causa disso, ele precisa fugir. Mas durante sua fuga, ele tem um encontro transformador com Deus. Anos depois, ele literalmente luta com o anjo e tem seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó tem 12 filhos, que se tornam os pais das 12 tribos de Israel. Entre eles, está um filho que ele amava mais que todos, José. A parte final de Gênesis, dos capítulos 37 a 50, é dedicada à incrível história de José. Por ser o filho favorito, seus irmãos sentem uma inveja mortal. Eles o jogam em um poço e o vendem como escravo para mercadores que iam para o Egito. No Egito, José enfrenta tudo. É falsamente acusado, jogado na prisão, esquecido. Mas em cada momento a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Por causa da sua fidelidade e do dom de interpretar sonhos, ele sai da prisão e se torna o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Quando uma grande fome atinge a terra, seus irmãos vão ao Egito em busca de comida e acabam diante dele, sem reconhecê-lo. Depois de tectá-los, José se revela em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Ele perdoa seus irmãos e traz toda a sua família para viver no Egito. O livro de Gênesis termina com a famosa declaração de José aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E essa frase resume a grande mensagem de Gênesis. Desde a criação perfeita, passando pela queda trágica, o dilúvio, a torre do orgulho, até as histórias cheias de falhas humanas dos patriarcas, vemos um tema constante: a soberania e a fidelidade de Deus. Ele é o Criador de tudo. O pecado trouxe separação, mas Deus imediatamente providenciou um plano de redenção. Ele escolhe pessoas imperfeitas como Abraão, Isaque e Jacó para cumprir suas promessas. E ele usa até mesmo as piores intenções humanas, como a traição dos irmãos de José, para realizar seus bons propósitos. Gênesis é o livro dos começos, e ele nos mostra que, não importa quão longe a humanidade se desvie, Deus está sempre no controle, guiando a história em direção à redenção final que seria cumprida em Jesus Cristo, o descendente prometido da mulher, da semente de Abraão. Obrigado por me acompanhar nessa jornada pelo livro de Gênesis. Se você gostou desse resumo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comente aqui embaixo qual parte de Gênesis mais te impacta. Até a próxima!